O pensamento egípcio estava engajado em manter as estruturas políticas e sociais vigentes, ou seja, tinha um caráter conservador e, às vezes, abertamente oportunista, pois legitimava a ânsia de agradar os poderosos. O mito explicava o mundo através de um fato que ocorreu uma primeira vez em um passado distante. O tempo e o universo eram vistos com sentido cíclico, o que fazia com que esse fato continuasse a ter vigência. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. Hoje pode até parecer incoerente e contraditório que o céu pudesse ser visto como uma vaca, uma mulher ou como um rio no qual o barco do sol navegava, mas um egípcio antigo tratava de esgotar cada fato do mundo visível ou divino, através de imagens variadas, mas que para eles eram complementares. O universo era visto como um domínio de forças que poderia se manifestar de várias formas, todas elas válidas. Então não há motivos para pensar que um egípcio pudesse se espantar com Hathor ser representada por uma vaca, uma chama ou uma árvore. Essa forma do pensamento egípcio normalmente é chamada de diversidade de aproximações. A religião do Egito, historicamente conhecida, é resultado da superposição e organização das divindades das províncias, que viriam a se unificar futuramente sobre a figura de um rei, o faraó. Embora tenha havido essa unificação política, a dogmática nunca houve. Os deuses das províncias aparentemente tinham uma origem totêmica, embora essa explicação não seja totalmente satisfatória, porque a religião egípcia não abriga todos os elementos do totetismo, mas isso não impede de haver convergências com características totêmicas. Esse ponto se aplica também à antropomorfização. À medida em que se processou e se concluiu a unificação do país, surgiu a necessidade de explicar as relações dos deuses das províncias, ou seja, hierarquizá-los, o que acabou por gerar três diferentes cosmologias, que representavam variações de concepções políticas a partir de um único tema: a criação do universo, que aconteceu a partir do elemento líquido. O primeiro sistema é formado em Heliópolis, antiga cidade santa. Historicamente, essa concepção é a mais antiga, e os teólogos egípcios não cessaram de tentar voltar a ela. No início, era Num, elemento líquido incontrolável, normalmente traduzido como caos, e é desse caos que surge o Sol, que veio à existência por si mesmo. Esse Deus, que é seu próprio criador, é Ra. Ele tira a criação de sua própria semente. Masturbando-se, ele dá a vida a um casal, o deus Shu, o seco, e a deusa Tefnut, a úmida. Da união entre os dois, nasce outro casal, Nut, o céu, e Geb, a terra, que terão 4 filhos, Ísis, Osíris, Sete e Népites. Osíris, que era rei do Egito, foi traído e assassinado por seu irmão Sete. Ele tem seus pedaços reunidos por sua esposa, agora viúva Ísis, que recebeu a ajuda de sua irmã Népites. Anubis, filho ilegítimo dos amores de Népites, aparece para embalsamar o defunto. Horus, filho de Ísis, e Osíris, encarnado em um falcão, é escondido nos mangues do delta, com a cumplicidade da deusa Hathor, a vaca nutriz. Quando a criança cresce, vinga o pai e em uma batalha vence seu tio Sete, e obtém do tribunal dos deuses a reintegração da herança de seu pai. Essa é uma síntese da cosmologia heliopolitana, que prevalece, mas não é a única. A cidade de Hermópolis elaborou sua própria cosmologia, e que por muito tempo foi rival da heliopolitana. Nela, o Sol não é o primeiro, mas o último elo da cadeia. Tudo se inicia com o mesmo caos líquido. Mas agora, 4 tipos de rãs e de serpentes se reúnem para depositar um ovo sobre uma ponta de terra que emerge e fica fora da água. Um desses casais era composto por Amon, que irá se tornar o deus dinástico. Existe ainda uma terceira vertente que concede ao deus Ptah o legado de verdadeiro criador do universo. Mas nesse momento, não vamos nos ater a essas diferenças. A questão colocada no momento é que essas 3 grandes religiões egípcias surgiram da necessidade de se explicar o panteão das províncias. Mas, com a especulação teológica e o surgimento dessas 3 grandes sínteses, foram criados deuses cósmicos e abstrações divinizadas que não originaram dos cultos das províncias. Um exemplo disso é o oceano primordial. Quanto aos deuses locais,
alguns permaneceram regionais e outros se impuseram a todo o país. Além disso, foram adotados deuses estrangeiros e alguns personagens históricos foram divinizados, como é o caso do sábio Imhotep. O faraó se ocupava simultaneamente de todos os deuses, era herdeiro do Sol e sucessor de Horus. E era ele o responsável por manter a ordem criada pelos deuses, assim como garantir o ciclo das cheias do Nilo. Outro ponto que merece ser observado e que será o último nesse vídeo são as crenças funerárias. O morto era imaginado renascendo em sua própria tumba, recebia oferendas de comidas e bebidas, e essa era a sua casa eterna. Os aspectos das crenças funerárias eram penetrados por magia em todos os sentidos. Inicialmente, era restrita ao faraó, mas foi cada vez mais sendo aberta a outras camadas da população, pelo menos aos que pudessem arcar com o procedimento de mumificação, já que esse processo era fundamental para o renascimento. Essas crenças na vida após a morte fizeram com que as tumbas egípcias fossem as mais ricas da história da humanidade. Outros aspectos muito importantes da vida intelectual dos egípcios, como a língua, a escrita, a literatura e a arte, serão abordados em um outro momento. Sobre a religião, obviamente faltaram muitas coisas, mas o objetivo de hoje era elaborar uma síntese. Caso haja interesse, posso fazer um vídeo mais completo sobre o assunto. Se gostou do conteúdo, curta, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal e muito obrigado a todos.